Um número significativo de descobertas arqueológicas relacionadas à Bíblia foram feitas nos últimos anos, e muitas delas possuem significado importantíssimo para a história. E hoje, no mundo desconhecido, você verá as descobertas bíblicas mais importantes já feitas. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Palácio de Salomão. Em 2016, foram encontradas ruínas de um palácio que data da época do rei Salomão no sítio arqueológico de Tel Geser, em Israel. O local está localizado entre as cidades de Tel Aviv e Jerusalém e foi identificado como a cidade de Geser, citada na Bíblia. A descoberta reforçou as narrativas bíblicas, pois o edifício foi construído há mais de 3.000 anos no século X a.C. De acordo com os especialistas, não é possível afirmar se Salomão viveu no local, mas acreditam que foi construído para receber alguém de suma importância. Para os arqueólogos, a construção de uma estrutura como aquela, na época, só poderia ser tocada por um rei com grandes recursos, justamente como Salomão. Por fim, os pesquisadores descobriram evidências de que a edificação foi destruída em uma batalha, o que poderia estar ligado à invasão de Shishak, ocorrida em 925 a.C., quando o faraó do Egito lançou uma ofensiva contra Israel e Judá, evento que também é descrito no Antigo Testamento. Barco do Mar da Galileia. Em 1986, arqueólogos amadores estavam explorando a costa do Mar da Galileia. No momento em que o nível da água estava abaixo, eles encontraram os restos de um pequeno barco de madeira enterrado em sedimentos. Arqueólogos profissionais fizeram pesquisas e constataram que o barco remonta a cerca de 2.000 anos. Muitos relacionaram o achado como o barco de Jesus, apesar de não haver muitas evidências de que Jesus e seus apóstolos usaram este barco específico. Além disso, recentemente os arqueólogos descobriram uma cidade que remonta a mais de 2.000 anos, localizada no litoral onde esse barco foi encontrado. Relíquias do Tempo de Davi. Após 5 anos de escavações no Vale de Elá, a 30 quilômetros de Jerusalém, um dos mais renomados arqueólogos bíblicos, o israelense Yosef Garfinkel e sua equipe, encontraram ferramentas e artefatos de ferro e cerâmica em 3 santuários de pedra, que, de acordo com eles, pertenceram ao templo do rei Davi e mais tarde foram anexados ao primeiro templo de Salomão. As peças são as mais antigas já descobertas referentes aos primeiros monarcas judaicos, descritos pela Bíblia no livro de Reis. Segundo a tradição religiosa, Davi, que teria vivido entre 1040 e 970 a.C., queria construir um local de adoração para guardar as tábuas com os 10 mandamentos ditados por Javé ao profeta Moisés, mas Deus não permitiu, porque ele havia se envolvido em muitas guerras. Mas foi permitido que Salomão edificasse o santuário. Sudário de Turim. No ano de 1898, um advogado italiano chamado Secondo Pia fez uma das descobertas mais importantes para os cristãos. Ele fotografou pela primeira vez este venerável tecido durante uma exposição pública. Secondo teve uma grande surpresa, pois quando revelou o filme, constatou que a figura de Jesus Cristo havia aparecido no negativo, mas era imperceptível a olho nu. A descoberta foi considerada a revelação do fim de século. O primeiro estudo científico a respeito do tecido foi realizado em 1976. Segundo os especialistas, na face havia sinais de contusões. O nariz estava fraturado e a cartilagem descolada do osso. No corpo foram contados 120 sinais de golpes de açoite, produzido por 2 flageladores, dentre outras evidências, o que reforçou ainda mais a teoria. Após esta, diversas outras pesquisas foram realizadas para tentar constatar se esta imagem tratava-se realmente de Jesus Cristo. Mas, apesar das diversas evidências, ainda não foi comprovado a sua autenticidade. Relíquia da Cruz.
Há mais de 1.200 anos, arqueólogos encontraram esta relíquia que acreditam ser a cruz de Jesus Cristo, e desde então está guardada no mosteiro franciscano de Santo Toríbio, na Cantábria. Em 1958, foram realizados alguns testes para comprovar a sua autenticidade e confirmaram que a madeira é de uma árvore que existe na Terra Santa e que tem uma idade superior a 2.000 anos. Além disso, o DNA da relíquia coincide com o de outros pedaços menores da cruz conservados em diferentes lugares do mundo. Amuletos de prata. Em 1979, foram encontrados estes 2 mini rolos de prata que, na verdade, eram amuletos. Eles foram descobertos em Ketef Hinnom, um sítio arqueológico que está incorporado a outro sítio arqueológico renomado, o Heritage Center Begin, em Jerusalém. Datados de cerca de 2.600 anos, eles possuem escritas em paleo-hebraico e contêm a mais antiga passagem bíblica que sobrevive até os dias de hoje. Nos amuletos há a frase: "O Senhor é mais forte que o mal". Segundo os investigadores, os amuletos serviam de proteção para quem os usava. Cemitério Filisteu. Um cemitério filisteu, povo considerado um dos maiores inimigos dos antigos israelitas, foi revelado após uma escavação em Ashkelon. Um dos grupos arqueológicos, a expedição Leon Levi, anunciou a descoberta após 3 anos de trabalho no local. Um dos chefes da escavação acredita que essa pode ser a grande descoberta final, que ajudaria a esclarecer as origens e costumes dos filisteus. O cemitério tem cerca de 3.000 anos. No local há mais de 210 corpos inegavelmente ligados aos filisteus mencionados na Bíblia. Segundo os arqueólogos, a análise de DNA dos restos mortais poderá determinar a proximidade de parentesco com outros povos da região e apontar para as verdadeiras origens dos filisteus. Caverna em Caná. Em 2016, arqueólogos encontraram esta caverna em Caná, Israel. No local foram encontradas diversas tigelas, copos e frascos. De acordo com o que está citado no Novo Testamento, o material que lembra um mármore era altamente valorizado por simbolizar a pureza ritual. A proximidade do local com a cidade de Caná sugere que podem ter vindo de lá os jarros de água utilizados durante o casamento em que Jesus esteve com seus discípulos. Segundo alguns céticos, foi neste local que ocorreu o primeiro milagre público com a transformação de água em vinho. O túnel de Ezequias. O túnel de Ezequias, ou túnel de Siloé, é um túnel ou aqueduto que foi escavado na rocha sólida abaixo de Ofel, na cidade de Jerusalém, por volta de 701 a.C., durante o reinado de Ezequias. Este provavelmente foi um alargamento de uma caverna pré-existente e é mencionado na Bíblia. É descrito por peritos como uma das grandes proezas de engenharia da antiguidade. O túnel conduz água da fonte de Gion até a piscina de Siloé. Ele foi projetado para servir como um aqueduto para manter o abastecimento de água na cidade de Jerusalém durante o cerco da cidade pelos assírios. Manuscritos do Mar Morto. Em 1946, um jovem pastor descobriu os manuscritos do Mar Morto, próximo a Qumran, onde hoje fica a Cisjordânia. Na década seguinte, cientistas e beduínos descobriram mais de 900 manuscritos localizados em 11 cavernas. Eles incluem diversas obras da Bíblia hebraica, incluindo Gênesis, Êxodo, Isaías, Reis e Deuteronômio, além de diversos calendários, hinos, salmos e obras apócritas bíblicas e regras comunitárias. Os textos datam de 200 a.C. até cerca de 70 d.C., quando os romanos silenciaram uma revolta em Jerusalém e Qumran foi abandonada. A autoria dos pergaminhos é uma fonte de debate. Uma teoria popular entre os estudiosos aponta para uma seita monástica chamada Essênios, que viviam em Qumran. E você, o que achou destas descobertas? Acredita que podem provar a autenticidade bíblica?
Conte pra gente aqui nos comentários. Não esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até a próxima!